Tilan, é muito bom ter você aqui hoje. Obrigado, Dara. Feliz por estar aqui. E estamos na JNS TV pelo segundo ano consecutivo. É empolgante e incrível. O primeiro ano foi maravilhoso e não imaginava que poderia melhorar. Acho que desde nosso encontro no ano passado, ocorreram duas guerras com o Irã. Duas rodadas da mesma guerra, mas certamente duas guerras, pois estive aqui no verão passado e foi bem emocionante. E agora tem mais gente aqui. E as pessoas continuam chegando? Vamos conseguir outro. É curioso, achei que teria assentos vazios no voo para cá, mas parece que os judeus não sabem que Israel está em guerra. É impressionante. É inacreditável. Em tempos de guerra, invista em aviões israelenses, essa é a conclusão. Até em shows israelenses, pois as pessoas querem sair e todo evento musical ao ar livre que vi estava esgotado. Até o balé, aliás, em Jerusalém. Quando é que um balé lota em Jerusalém? O balé de Jerusalém estava esgotado. As pessoas querem sair e se divertir antes de terem que voltar para casa e, tipo, se esconder. Exatamente. Para o público que talvez ainda não já te viram em podcasts e outros lugares, mas quero dar um contexto. Você está envolvido em tudo, desde política até trabalho comunitário e educação, tanto para Israel quanto para Miami. Sim. Você foi nomeado para uma comissão pelo presidente. Pode falar sobre isso? Sim, fui nomeada pelo presidente para o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto dos Estados Unidos não só preserva a memória do Holocausto, mas também atua no combate ao antissemitismo, ainda tão presente atualmente. A comissão do Museu do Holocausto é formada apenas por indicação presidencial. Trabalho com pessoas maravilhosas. Nos reunimos 4 ou 5 vezes ao ano para diversos eventos e reuniões do conselho. O museu está fazendo um trabalho incrível. Na verdade, agora estamos mudando a exposição principal. E também incluímos uma nova exposição abordando o 7 de outubro e o antissemitismo. E é algo realmente impactante. Então, se você ainda não foi, deveria ir, porque na verdade tudo foi documentado pelo exército e pelo governo americano. Eles coletaram tudo para abrir esse museu. Com o tempo, as pessoas passaram a doar mais ao museu, formando a maior coleção do mundo. Isso é incrível. Quando nossos telespectadores e ouvintes poderão ver isso? Sempre que for a Washington, D.C., é acessível, fácil de agendar e de chegar. Definitivamente uma experiência imperdível. Certo. Quero que a gente volte no tempo. Ontem foi o aniversário, o cinquentenário da morte de Yonatan Netanyahu, que tombou na operação de Entebbe. Você estava lá quando o primeiro-ministro falou. Quero apenas dar um contexto. Em 1976, como sabemos, houve um voo de passageiros, um voo da Air France, que decolou de Tel Aviv em direção a Paris, parou em Atenas no caminho, onde 4 terroristas embarcaram. Eles fizeram 248 pessoas de reféns e as levaram para a Líbia. Claro, nossos amigos na Líbia reabasteceram o avião e o enviaram para Entebbe, que acabou sendo onde Idi Amin, que foi treinado por Israel como comandante militar, trabalhou com terroristas palestinos e alemães, pegou essas pessoas, separou os judeus, falando sobre o Holocausto. E eram os judeus, não os israelenses. Mais uma vez, se você fosse judeu, você era separado. Exatamente. Então não é contra, é igualzinho hoje. Exatamente igual. Não tem a ver com Israel. As pessoas gostam de dizer que é sobre Israel, mas na verdade era sobre ser judeu ou não. Então isso foi bem interessante. Incrível. E isso era a 4.000 quilômetros de Israel. Lá nos anos 1970, Israel, a Sayeret Matkal, nossas forças de elite lideradas por Yonatan Netanyahu, voaram em aviões de carga. Eles pousaram secretamente no local. Uma equipe foi e explodiu 12 MiGs que eram do exército de Uganda e o outro grupo, liderado por Yoni, foi e resgatou os reféns. 102 reféns todos voltaram para casa. Uma pessoa, na verdade, foi levada para o hospital e provavelmente foi morta no hospital ou deixada para morrer lá, mas os 102 voltaram. Só uma pessoa morreu. Esse foi Yoni Netanyahu. Uma pessoa ficou gravemente ferida, mas ninguém comenta. Seu nome era Surin Hershko, um soldado solitário da Ucrânia ou de algum país do leste europeu. Ele ainda está vivo hoje. Ele levou um tiro no pescoço, ficou paralisado do pescoço para baixo e é tetraplégico há 50 anos. Conheço-o muito bem. Ele disse que faria tudo de novo e que valeu a pena. Por que Itila, depois de investigar e aprender sobre isso, eu não conhecia essa história? E é ainda mais louco porque ele já tinha terminado o serviço dele, Surin. Ele já tinha devolvido a arma dele, e quando ele soube que era isso que os companheiros de tropa dele iam fazer, ele quis participar também. Então ele correu até o quarto do colega de dormitório, pegou a arma dele, deixou um bilhete dizendo: "Vou devolver". Pegou o avião, participou dessa missão de resgate
E essa bala perdida acabou atingindo o pescoço dele, e ele foi a única pessoa ferida. Ele é uma pessoa incrível. E se você não o conhece, deveria conhecer, porque ele não guarda mágoa. Ele sente tanto orgulho. Ele quer muito continuar contando essa história. Ainda há muitas dessas pessoas vivas e bem na sociedade. O membro mais jovem do grupo de reféns tinha, na verdade, 7 anos de idade. O nome dele é Shai Gross. Ele é um cara incrível. Ele está envolvido em... Sabe? Eu o conheço muito bem. Shai trabalha na Chalva com crianças e adultos com necessidades especiais. Shai é voluntária no Hospital Soroka, cuidando de soldados feridos e de suas famílias. Essas pessoas que foram salvas se tornaram seres humanos incríveis. E essa é a história judaica. Você nunca sabe quem será o próximo herói. Quero aprofundar a questão da coragem, usando Ionit Tznial como protótipo. Quanto à coragem. E me diga, o primeiro-ministro ontem fez uma reunião muito íntima para marcar os 50 anos da morte de Ioni. Pode nos contar como foi e o que o primeiro-ministro disse? E como estava o clima? Com certeza. Então, primeiro de tudo, eu já fui provavelmente umas 10 vezes a esse memorial. Cresci ouvindo sobre Ioni Netanyahu, pois meus pais eram obcecados por essa história. Tinham 15, 16 anos e lembram quando aconteceu. Eu acho que qualquer pessoa que estava viva naquela época e que se lembra dessa história heróica é como se você não conseguisse superar. Não dá para fingir que você não viveu isso. Então eu cresci com essas histórias. Todo mundo que eu conhecia queria contar uma história sobre Ioni Netanyahu ou encontrar alguém que o conhecesse, que tivesse lutado ao lado dele ou que pudesse nos contar algo sobre ele. Estamos próximas do primeiro-ministro, mas antes disso já buscávamos essa história. Acontece que, no 40º aniversário de Entebbe, há 10 anos alguém me convidou para uma cerimônia comum para relembrar o resgate de Entebbe. Eu não percebi para onde estava indo. Eu estava com minha irmã. Entramos no Teatro de Jerusalém e foi um evento lindo. Ministros e autoridades do governo estavam lá. De repente, acenderam as luzes e deram as boas-vindas a todos os reféns resgatados de Entebbe. Uau! Todos se levantaram e percebi que estava entre pessoas grandiosas, cujas histórias fizeram parte da minha vida. E então, conhecendo o primeiro-ministro pessoalmente, mas ouvindo-o pela primeira vez, falar como um irmão, Akshakul, como chamamos um irmão enlutado, e contar a história de quando ele recebeu o telefonema, quando precisou contar aos pais como foi crescer com pais que perderam um filho heróico conhecido por todos. Descobri que a história de Entebbe pode ter sido a menor façanha heróica de Ioni, mas por ser tão pública, todos se lembram dele. Ao conversar com quem conviveu com ele, há inúmeras histórias, mas acabei nessa cerimônia. De repente chamaram Shai Gross, que eu não conhecia, e Shai foi até Sorin Hershko, que eu não conhecia na época, e o apresentou ao seu filho, Ioni, um garotinho de 7 anos, que tinha recebido o nome da pessoa que salvou sua vida. Primeiramente, eu não sabia o que estava fazendo ali, e me beliscava para acreditar que era real. Minha irmã e eu ficamos surpresas e dissemos: não é possível que nossos filhos e os amigos deles não conheçam essa história. Voltamos para Miami. Recriamos esse evento em Miami para o 40º aniversário de Entebbe. Trouxemos muitos dos reféns para Miami. Fizemos com que eles contassem suas histórias. Tivemos uma peça na escola. Abrimos para todos. Foi uma exposição completa que toda a comunidade pôde vir, ver, vivenciar e conversar. E realmente se tornou como uma plataforma de lançamento para a nossa paixão de contar essas histórias. Minhas irmãs e eu adotamos isso como um projeto pessoal e nos aproximamos muito dessas famílias. Também fazemos uma festa de 4 de julho todo ano em Israel, pois estamos aqui no verão e somos americanas muito orgulhosas. Muitos amigos, principalmente do JNS, também são americanos orgulhosos. Todos há cerca de 1000 amigos de vocês aqui. Todos estão esperando nossa festa, que virou a festa do 4 de julho e também da missão de resgate de Entebbe, pois todos os reféns que viraram nossos amigos começaram a vir junto com Sorin Hershko, com quem ficamos muito próximas. Então, de repente, não, eu não estava vivo e não, eu não sabia. Ioni, pessoalmente ou qualquer uma dessas pessoas antes, mas nos tornamos parte dessa história. E o motivo de eu estar falando sobre isso é porque, sim, depois eu estive na cerimônia de Ioni Netanyahu, no Har Herzl, muitas e muitas vezes. Me tornei parte da história porque reconheci todos e fui reconhecido, inclusive pelo primeiro-ministro e demais membros da missão. E o que é notável é que você vê as mesmas pessoas voltando todos os anos. O que é notável é que você ouve histórias diferentes todos os anos. Já faz 10 anos que eu vou.
E este ano em que eu fui, alguns anos tem menos pessoas do que outros, mas este ano havia 50 pessoas lá. Desculpa, são 50 anos, tinha muita gente lá. Tinha muitas pessoas. No ano passado foi um pouco menor. Às vezes vira político. Alguns querem ir com o primeiro-ministro, outros não. Mas 50 anos não se pode perder. Por isso estava lotado. Muitos ministros, políticos eleitos e crianças estavam lá. As pessoas levam seus filhos. O que mais gosto nessa cerimônia é que ela é pessoal. Você ouve do primeiro-ministro sobre o irmão mais velho dele. Dê um exemplo de algo que represente o serviço dele, alguém que está lutando 7 guerras. Não era isso que ele era. Quem ele era como pessoa? Bem, Como pessoa, ele é uma pessoa incrível. E ele é engraçado. Ele é uma pessoa autêntica. Ele é muito carismático. Mas o primeiro-ministro conta histórias como um irmão mais novo, como um caçula. Então ele contou uma história de quando tinha 8 anos. E o irmão dele, Ione, tinha 11 anos. E eles queriam sorvete. Ele era o filho do meio, o primeiro-ministro, mas queria ser o primeiro a pegar o sorvete. E Ione, sendo o irmão mais velho e tomando uma decisão salomônica, como dizem, disse para ele: Você vai cortar o sorvete porque eram esses blocos caseiros, cubos, mas então eu vou distribuir e todos nós vamos comer ao mesmo tempo. Ele era meu irmão mais velho e não queria que eu me sentisse mal. Sempre gentil, calmo, centrado, tomou uma decisão muito inteligente aos 11 anos. Ele então contou outra história, que não é sobre a história em si, mas sobre a humanidade e o quão real e o quão pessoais essas histórias são para ele. Que quando ele conta uma história, esse é o irmão dele. Dói. Já se passaram 50 anos e ele ainda se emociona. Ele enfrenta uma guerra em 8 frentes, como costumamos dizer. Ele tem inimigos no mundo todo, lidera o povo judeu há 30 anos, perdeu o irmão e se emociona ao contar histórias. Ele contou uma história sobre uma vez em que seus pais estavam fora e ele tentou pegar marshmallows, mas os marshmallows caíram e ele acabou se cortando na perna. E foi um corte tão feio, ele estava sangrando muito. E o irmão mais velho dele, que tinha 12 anos na época, veio, limpou o machucado, deitou ele, fez um curativo e disse que ele ia ficar bem, além de ligar para os pais deles. Mas quando ele conta essa história, você vê um homem que é um dos maiores homens da história do mundo. Mesmo assim, ele é uma pessoa real, com sentimentos e histórias verdadeiras. Ele sente falta do irmão mais velho e fala dele com lágrimas nos olhos, como qualquer irmão faria. E estar lá ontem, antes de tudo, me fez sentir parte da família, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. era isso que eu ia dizer. Você faz parte de uma família que é o núcleo interno da grande família judaica. Com certeza. Mas quando você olha ao redor, tem soldados da unidade do Yoni, da Sayeret Matkal, lá hoje, que não sabiam nada sobre, bem sabem sobre o Yoni, mas nunca interagiram com ele, e mesmo assim se sentem conectados. E eles estão lá. O primeiro-ministro foi até lá, cumprimentou e perguntou o nome e origem de cada um. Você vê ele indo até os amigos do Yoni e sabe a unidade dele que lutou com ele na época. É como uma cápsula do tempo. Você vê os reféns resgatados cumprimentando o primeiro-ministro. E então você vê os atuais membros do governo. Eu acho que essa história, nesse momento, é um microcosmo da história judaica. E enquanto estávamos saindo, havia outro soldado sendo enterrado que foi morto neste fim de semana no Líbano. Meu Deus. Então você vê pessoas saindo de uma história heróica, entrando em outra história heróica. Eu sou a judia de fora dos Estados Unidos que cresceu tentando fazer parte disso, e realmente eu sinto que faço parte disso. Mas essa é a nossa história. E basicamente fazer parte da história de Entebbe, fazer parte da história do Líbano, fazer parte do Amclave, Shagat Ha'ari, todas as missões de Israel, é simplesmente ser judia, porque é isso que somos. Nós nos sentimos conectadas umas às outras. Nós ficamos felizes nas cinchás umas das outras. Ficamos tristes com a dor umas das outras. Sentimos profundamente a dor umas das outras. Eu estava chorando pelo Yoni e estava chorando por esse outro soldado de 20 anos que tinha acabado de cair em combate. E eu nunca conheci nenhum dos dois. Mesmo morando em Miami, me senti muito conectada aos dois. É incrível. Esse sentimento de família do povo judeu é algo que eu acho é indescritível. Se você realmente não é judeu, uma pessoa judia, talvez a única maneira de descrever para alguém que não é judeu seja: pense em como você se sente em relação à sua família. É assim que nos sentimos em relação a todo judeu. Bem, Escute, as pessoas dizem que é preciso uma aldeia, né, para criar uma criança. E todo mundo tem sua aldeia, só que a nossa é muito mais do que uma aldeia. Nossa aldeia é tão ampla, é tão aberta.
E quando as pessoas podem pensar que somos fechados, na verdade não somos. Somos tão abertos aos outros, aos nossos, mas também às pessoas que querem fazer parte dessa história. Porque não sei se essa informação é pública, mas provavelmente as pessoas descobrirão. Os reféns de Entebbe foram convidados este ano para voltar a Uganda e reviver sua história. E muitos deles voltaram pouco antes da Rascará do Ione e me contaram como foi estar lá. E como o povo de Entebbe hoje foi acolhedor, como eles conheciam sua história e como celebraram o memorial do Ione e a história dele, e como eles celebraram os heróis de Israel. E eu sei que há muito antissemitismo. Não precisamos fingir que isso não existe. Nós ouvimos, nós vemos, nós sentimos. Mas há pessoas muito boas por aí. Assim é a história judaica. O ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa de Uganda são grandes amigos de Israel. Bem, sim, mas temos tantas pessoas ao nosso lado que acho que precisamos valorizar esses relacionamentos porque sim, há muito ruído. Sim, há podcasters, sim, há alguns políticos eleitos que odeiam judeus, odeiam Israel, odeiam o primeiro-ministro, odeiam tudo o que não seja eles mesmos. Os judeus, na minha experiência, não são assim. Nós realmente tentamos amar e acolher. E mesmo nesta conferência, temos maravilhosos amigos cristãos sionistas. Conheci ontem maravilhosos amigos árabes. Assim, pessoas de esquerda e direita estarão no palco. Ainda precisamos contar nossa história, pois acredito que a verdade prevalecerá. Nos amamos, nos apoiamos e também a quem nos ama. E quando alguém te odeia, devemos levar isso a sério. Mas quando alguém te ama, é importante levar isso a sério, pois temos autoridades eleitas do nosso lado nos Estados Unidos e em outros países. Precisamos valorizar esses relacionamentos. Precisamos nos aproximar e não apenas dizer obrigado, mas perguntar: o que podemos fazer por você? E em vez de sempre ficarmos na defensiva e falarmos sobre Hasbará e como nós, sabe, somos o exército mais moral do mundo, nós não miramos em civis. Não miramos, mas também deveríamos mudar um pouco para Hashpah. Quais são as coisas boas para influenciar em vez de ficarmos na defensiva? Eile, fique na ofensiva. E influenciar é contar ao mundo o que fizemos, o que trouxemos para o mundo, que coisas maravilhosas. Quero retomar esse ponto rapidamente. Como sabemos, eventos recentes nos Estados Unidos trouxeram comentários muito duros sobre Israel. Israel tem sido mostrado, até por nossos maiores aliados, como um país isolado, sem amigos e totalmente dependente. Estamos sendo mostrados como se só conseguíssemos lutar por causa dos Estados Unidos e talvez até os envolvendo em guerras no Oriente Médio. Quero te perguntar sobre o espírito de Ione. Como você percebe o espírito de Ione em Israel atualmente? Ele está presente, pois vemos esses homens e mulheres lutando ao nosso redor. Como Israel pode aproveitar isso? Como isso contribui para os Estados Unidos hoje? Uma das citações que tanto o primeiro-ministro quanto seu irmão Itzhak disseram ontem, eu não tenho exatamente as palavras aqui, mas era sobre Ione querer fazer parte dessa história e não fazer parte da história dos judeus errantes. Ele não queria contar aos filhos sobre um Estado de Israel que existiu no passado, mas sim sobre um Estado de Israel que está vivo e forte. Essa citação foi usada 2 vezes ontem pelos irmãos. Outra frase que ele sempre dizia e que adoro citar: se ainda não leu as cartas do Ione, deveria, pois são quase proféticas. Livro incrível. É como se nada tivesse mudado, mas ao mesmo tempo tudo mudou, muito relevante para nós hoje. A outra citação que sempre me chama a atenção é que ele viu Israel de um avião e disse: eu vejo Israel da janela de um avião e meu coração dispara. Sinto uma pontada no meu coração porque eu sei que ela não é perfeita, mas ela é nossa e sempre será. Essas 2 mensagens do Ione Netanyahu são muito aplicáveis às guerras atuais e à heróica história dos nossos soldados. Achávamos que nossos soldados eram da geração TikTok e não dariam conta do recado. Exatamente. E não existe ninguém neste país que não tenha sido afetado por essa guerra diretamente, não indiretamente, como um amigo, um irmão, uma irmã, um pai, um tio, uma tia. Todo mundo foi afetado por essa guerra desde 7 de outubro. Primeiro, todo mundo quer fazer parte dessa história. A história, não do judeu errante, mas do judeu orgulhoso que está disposto a lutar e defender seu povo. Essa foi uma frase do Ione. Ele também disse que ama Israel, aconteça o que acontecer, mesmo com imperfeições. É verdade, tivemos e sempre teremos brigas internas. Somos judeus, não é? 3 judeus, 10 opiniões, porque antigamente eram 3 judeus, 4 opiniões, mas agora é muito mais do que isso. Amadurecemos em nossas opiniões. Respeitamos as opiniões alheias. Mas o Talmud trata justamente de discordâncias.
Nossa herança é feita de discordâncias. E tudo bem discordar. É que todos nós estamos lutando pelo mesmo propósito. Eu não estou lutando fisicamente. Eu moro nos Estados Unidos. Estou travando minha própria guerra. Em Israel enfrentam outra guerra, mas estamos juntos. A nação de Israel, Am Israel Shai, vive unida. Acho que essas duas mensagens do Yoni mostram que todos queremos fazer parte dessa história. Nós entendemos que nem tudo é perfeito, mas queremos fazer o que é certo. São duas partes muito essenciais de quem o povo judeu foi e de quem é hoje. E eu tenho muito orgulho dessa geração. Eu estou no meio termo. Vou fazer 45 anos neste verão. Tenho filhos. Minha filha serviu no exército e tem 23 anos. Minha sobrinha também serve no exército. Somos judeus americanos. Não precisamos, mas queremos. Por isso esses jovens se apresentam. E eu quero continuar lutando. E quando as pessoas me perguntam o que eu faço de tudo. Eu quero fazer tudo o que eu puder para consertar essa relação entre os Estados Unidos e Israel. Nós fomos fundados nos mesmos valores, os valores judaico-cristãos. Com certeza. Nós temos uma relação muito fundamental. Uma parceria que tem tudo a ver não só com uma aliança. É uma parceria. Os Estados Unidos possuem muitos aliados. Na semana passada, ouvi um representante eleito dizendo que a relação com Israel é diferente, pois é distinto ter um aliado assim. E então ter 200 voos de aviões americanos e israelenses, não voando um atrás do outro, mas lado a lado. Pelo mesmo objetivo de liberdade do povo, a luta contra o mal, A luta contra o mal, só nós dois aparecemos. liberdade e a libertação do povo iraniano. Eles não são o inimigo, isso está claro. Outra coisa que acho muito notável são as pessoas. Vocês não percebem que, mesmo achando que Israel envolveu os Estados Unidos na guerra, só os israelenses realmente tiveram tropas em solo. Nenhum americano esteve com tropas em solo. Sim, houve problemas com pilotos e aviões e aconteceram acidentes, mas Israel está disposto a colocar seus soldados e suas tropas em solo para lutar por liberdade, por democracia, por verdade. E o povo americano precisa focar nessa parte dessa parceria. Tila, quero dizer que foi incrivelmente inspirador ouvir você. Você disse que não sabia porque foi convidada para a cerimônia de Yoni há 40 anos, mas eu sei quem te convidou. 10 anos atrás, não tenho certeza. Desculpe, você disse 10 anos atrás. Sei que Hashem te convidou, pois você tem uma missão. Tila, isso fica evidente em tudo que faz e especialmente agora. Obrigado por trazer e encapsular a ideia da história de Yoni e coragem. E o que isso representa para esta geração, Israel e os Estados Unidos. Yoni deve continuar sendo um herói para Am Israel, mas também para todas as pessoas que acreditam na liberdade, na democracia e na verdade. Quem ainda não leu as cartas dele deveria ler. Ouvir o primeiro-ministro falar do irmão foi notável. Se puder ver esses vídeos, que certamente estão disponíveis, assista. É especial. Muito obrigado, Tila. Obrigada por me receber.